Meu nome é Carolina, tenho 42 anos e por mais de 2 décadas fui o alicerce invisível da minha família. Conheci Mauro aos 19, quando eu cursava letras e ele estava no segundo semestre de administração. Nos conhecemos na biblioteca da faculdade, onde ele se perdeu procurando um livro de gestão e eu o ajudei. Desde então, nos tornamos inseparáveis. Ele tinha grandes ambições, queria crescer na empresa do pai, e eu era mais sonhadora, desejava ser professora, escrever um livro, viajar o mundo. Mas, acima de tudo, desejava construir uma família que fosse o reflexo do amor que começamos a viver. Nos primeiros anos, tudo parecia se encaixar. Não éramos ricos, mas o amor era intenso e verdadeiro, ou pelo menos era o que eu sentia. Quando engravidei do Rodrigo, ainda estávamos na faculdade. Foi um choque. Nossos planos precisavam ser pausados, nossa liberdade substituída por responsabilidades. E, mesmo com o susto, eu estava disposta a fazer dar certo. Foi nesse momento que tomei a decisão mais difícil da minha vida: trancar minha faculdade para trabalhar e sustentar nossa casa, enquanto Mauro terminava o curso. Trabalhei como revisora freelancer, babá, até entreguei panfletos no centro da cidade. E mesmo nos dias em que minhas pernas doíam de tanto andar, eu chegava em casa com um sorriso, porque ver o Rodrigo saudável, dormindo tranquilo, era a recompensa mais doce. Eu lavava, cozinhava, organizava a rotina de todos, inclusive a do Mauro, que, aos poucos, foi crescendo na carreira. Quando conseguiu seu primeiro cargo de chefia, ele me abraçou emocionado e disse: "Isso é por sua causa. Um dia vai ser sua vez." Essas palavras ficaram gravadas em mim como uma promessa sagrada. Os anos passaram e, enquanto Mauro crescia, eu ficava onde sempre estive, nos bastidores. Recusei convites para voltar à faculdade, porque agora não era a hora. Rodrigo foi crescendo, se tornando um menino incrível, estudioso, respeitoso, com um senso de justiça que me fazia ter certeza de que, mesmo com tantos sacrifícios, eu estava educando um homem de valor. Meu orgulho por ele era imenso. Sempre que ele recebia uma nota alta ou era elogiado pelos professores, me abraçava forte e dizia: "É tudo por sua causa, mãe." Mas, com o tempo, algo começou a mudar. Mauro passou a ficar mais distante. As conversas ficaram mais breves, os olhares menos atentos. Ele ficava no celular até tarde da noite, trancado no escritório, e sempre dizia estar atolado de trabalho. Eu me esforçava para acreditar, para não criar tempestades, mas no fundo algo doía. Aquela conexão de antes parecia enfraquecer, como se, aos poucos, eu estivesse deixando de fazer parte da vida dele. Mesmo assim, quando a formatura do Rodrigo se aproximou, eu me enchi de esperança. Aquele seria o nosso momento. Um marco. O reflexo de tudo que plantamos juntos. Comecei a planejar meu vestido com antecedência. Pedi a uma amiga costureira para me ajudar a criar algo bonito, mas dentro do orçamento. Fui ao salão cuidar do cabelo, comprei um salto novo, mesmo não sendo acostumada a usar. Rodrigo estava radiante, dizia que queria fazer uma foto com os pais no palco, que aquele seria o dia mais especial da vida dele. Já Mauro parecia cada vez menos envolvido. Sempre que eu tocava no assunto da cerimônia, ele desconversava ou respondia com desânimo que me feria. Até que, uma noite, faltando apenas 5 dias para o evento, ele disse, com a frieza de quem comenta sobre o clima: "Carolina, pensei melhor, acho que não seria bom você ir à formatura." Fiquei paralisada. A xícara de chá que segurava tremeu em minhas mãos. "O quê? Como assim?" "É a formatura do nosso filho, Mauro." Ele suspirou, desviando o olhar como se já esperasse minha reação. "É que vai estar cheio de gente importante. Meus colegas de trabalho, diretores da empresa, parceiros de negócios. Sabe como é, você não combina com esse ambiente." Aquelas palavras me atingiram como uma martelada no peito. Minha voz falhou, mas ainda consegui perguntar: "Está dizendo que tem vergonha de mim?" Ele hesitou. "Não é isso. Só acho que seu jeito simples pode causar estranhamento. Não quero que as pessoas fiquem com uma impressão errada." Meu jeito simples.
Minha simplicidade. Aquela mesma simplicidade que segurou as pontas da casa por décadas. Que criou um filho praticamente sozinha enquanto ele construía seu futuro. Aquela simplicidade que o permitiu chegar onde está. Subi as escadas sentindo uma dor que nem lágrimas conseguiam traduzir. Me tranquei no quarto e chorei até o travesseiro ficar encharcado. No fundo, esperei que ele se arrependesse, que dissesse que foi um impulso, que a pressão do trabalho fez falar besteira. Mas o pedido de desculpas nunca veio. No dia da formatura, Mauro saiu cedo. Estava impecável, terno caro, perfume marcante, cabelo arrumado com gel. Quando Rodrigo ligou para perguntar se eu estava pronta, ouvi Mauro responder, como se eu tivesse escolhido não ir. Sua mãe não se sente bem em eventos assim. Ela preferiu ficar em casa. Me sentei no sofá, vestida, maquiada, com o cabelo pronto, sapatos no pé e completamente invisível. Chorei ali, sozinha, com o celular em mãos. Mas o pior ainda estava por vir. Porque Mauro não apenas foi sozinho. Ele foi além. Na frente de todos, colegas, professores, até o nosso próprio filho, ele mentiu. Ele agiu como se eu nem existisse. E naquele momento, o que doía não era só a exclusão, era a traição de tudo que fomos. De tudo que eu sacrifiquei por ele. E o que eu descobri depois daquela noite mudou para sempre a forma como eu via meu marido, e a mim mesma. O silêncio da madrugada foi meu único consolo naquela noite cruel. Sentei no sofá da sala com o vestido ainda grudado ao corpo, como se tirá-lo significasse aceitar que a noite da formatura havia passado sem mim. Meus olhos ainda estavam inchados de tanto chorar, e o coração pesava como se tivesse sido esmagado. O celular ao meu lado, parado, sem nenhuma notificação. Mauro não mandou sequer uma mensagem para saber como eu estava. E o que era pior, ele sabia exatamente o que havia feito. Não foi descuido. Não foi mal entendido. Ele deliberadamente fingiu que eu não fazia parte da vida do nosso filho naquela noite. Quando a tela finalmente acendeu, meu coração deu um salto. Mas não era ele. Era Mariana, a irmã dele. Ela mandava uma foto do evento, com Mauro e Rodrigo sorrindo diante do banner da faculdade. Na legenda, um comentário que me rasgou por dentro. Família linda. Você não foi? Estava tudo tão perfeito. Como responder? Como explicar que eu fui apagada da celebração que ajudei a construir? Que enquanto todos batiam palmas, eu ouvi apenas o som do meu coração se partindo? Revirei as mensagens antigas, reli cada conversa minha com Mauro. Tentei encontrar sinais, pistas de que ele já vinha preparando isso. E eles estavam lá. Pequenos gestos, frases ditas com descaso, convites que ele dizia ter esquecido de me incluir. Tudo fazia sentido agora. Eu não tinha sido esquecida. Eu tinha sido descartada. Quando Rodrigo entrou em casa, quase 3 da manhã, meu peito se apertou. Ele vestia o terno ainda intacto, os olhos brilhando de alegria. Carregava o diploma simbólico, os olhos cheios de orgulho. Assim que me viu, veio até mim e disse: "Mãe, você estava linda na minha imaginação. Eu te vi lá. Sério. Toda vez que olhava para o público, pensava em você sentada, me aplaudindo." As lágrimas voltaram, silenciosas, e eu o abracei forte. Era ele o motivo de eu aguentar tudo aquilo. Era por ele que eu engolia cada humilhação. E agora, ele era a única coisa que me mantinha de pé. "Por que você não foi?" ele perguntou, com doçura. Demorei para responder. Não queria jogar toda a sujeira nos ombros do meu filho em um dia tão importante. Mas eu também não podia mentir. Então falei com cuidado. Às vezes, Rodrigo, as pessoas têm vergonha de mostrar quem está do lado delas de verdade. Escondem o que deveriam ter orgulho. Ele me olhou em silêncio por alguns segundos. E depois disse algo que me destruiu e me reconstruiu ao mesmo tempo. "Mas eu nunca vou ter vergonha de você. Você é tudo para mim, mãe." Na manhã seguinte, Mauro entrou em casa como se tivesse voltado de um simples jantar. Estava sorridente, com o ar de quem havia vencido um prêmio.
Nem se deu ao trabalho de perguntar por mim. Apenas comentou: "A noite foi perfeita. Rodrigo se destacou. E eu também. Fui o pai do ano, todos diziam isso." Tentei conter o nojo que me invadia, mas não consegui. E a mãe? Ela existiu em algum momento da sua noite perfeita? Ele se virou, confuso por um segundo, mas logo retomou aquele tom irônico e desdenhoso. "Você está exagerando, Carolina. Eu só não quis te colocar numa situação desconfortável. Aquele ambiente, você sabe, era mais refinado. Não combina muito com seu jeito impulsivo, emocional. Eu precisava passar outra imagem." "Outra imagem? Qual?" "A de pai solteiro?" perguntei, a voz saindo trêmula. Ele nem tentou negar. Ninguém perguntou, e eu não entrei em detalhes. Deixei que tirassem suas próprias conclusões. E, sinceramente, eu me saí muito bem sozinho. Me sentei, tentando controlar o turbilhão dentro de mim. As mãos tremiam. Eu me sentia ferida, usada, invisível. "Você tem ideia do que fez? Você apagou 20 anos da minha vida. Me deixou fora da noite mais importante da vida do nosso filho. Por vaidade. Por orgulho." Ele deu de ombros. "Você está dramatizando tudo de novo." Foi a última gota. A última das muitas que ele já havia despejado sobre mim ao longo dos anos. O que ele não sabia é que, naquela noite, algo mudou. Eu não era mais aquela mulher que passava por cima de tudo pelo bem da aparência da família. A dor agora estava se transformando em ação. Nos dias seguintes, passei a observar tudo com mais clareza. Notei o quanto Mauro sempre se esforçava para manter as aparências. Era um personagem. Nas redes sociais, era o pai herói, o homem exemplar. Mas em casa, eu era tratada como um fardo. Foi aí que decidi investigar. Queria entender até onde ia essa necessidade de encenar uma vida perfeita e o que ele ganhava com isso. Não demorou para eu encontrar mensagens. Ele trocava conversas com uma mulher do trabalho, falava sobre mim como se eu fosse uma pedra no sapato. "Ela não me entende. Só reclama. Com você eu me sinto leve. Você combina comigo, com o meu mundo." Ali, tudo fez sentido. Ele queria parecer solteiro para ela, para os colegas, para todos. E para isso, precisava esconder a mulher que esteve ao lado dele por décadas. Fechei o notebook com as mãos trêmulas. Senti raiva, mas também alívio. Alívio por finalmente ver a verdade. Por não duvidar mais de mim mesma. Agora, eu tinha uma escolha a fazer. Continuar sendo invisível ou me levantar e mostrar que eu sempre estive ali, construindo, apoiando, lutando. Eu escolhi a segunda opção. Os dias seguintes à formatura foram um verdadeiro mergulho silencioso dentro de mim. Eu me sentia uma estranha dentro da própria casa. Mauro, como sempre, fingia que nada havia acontecido. Andava com seu ar de superioridade, ainda se vangloriando dos elogios que havia recebido naquela noite. Continuava postando nas redes fotos ao lado de Rodrigo, com legendas como "meu orgulho" ou "meu maior presente da vida". Em todas, eu estava ausente, e propositalmente. Durante anos, eu me perguntei se era paranoica. Se talvez estivesse exagerando, interpretando mal os sinais. Mas agora, após tudo que vivi naquela noite, eu sabia com absoluta certeza. Mauro sempre se preocupou mais com as aparências do que comigo. Ele me apagava das narrativas para brilhar sozinho, como se eu fosse uma pedra no caminho dele ao sucesso. Eu não era sua parceira. Era um pano de fundo. Um detalhe inconveniente. Foi então que comecei a mudar por dentro. Em silêncio. Fui atrás de uma terapeuta, escondida, porque sabia que se Mauro descobrisse, zombaria de mim. Mas aquela decisão, por menor que parecesse, mudou minha vida. Na primeira sessão, chorei. Falei sobre tudo: o apagamento, a solidão, o sentimento de inutilidade. Ela me ouviu com empatia, sem julgamentos, e disse: "Você não precisa pedir desculpas por existir.
e muito menos por desejar ser respeitada. Aquilo me bateu como um raio, porque, no fundo, era isso. Eu havia passado anos pedindo desculpas por ser quem era, por ter opiniões, por querer ser vista, por ser esposa, mãe, mulher, tudo ao mesmo tempo, mas invisível. Enquanto isso, Mauro seguia usando Rodrigo como troféu. Até que um dia, nosso filho chegou do colégio com um convite nas mãos. Seria homenageado em uma cerimônia por ter vencido um concurso de redação. Um evento importante, onde pais e alunos estariam juntos. Mãe, você vai, né? Ele perguntou, com os olhos brilhando. Claro, filho. Não perderia isso por nada. Ótimo! Quero muito que você me veja no palco dessa vez. Essas palavras mexeram comigo. No palco dessa vez. Ele sabia que eu não estive no palco da formatura. Ele havia percebido tudo. E mesmo sem entender os detalhes, sentiu minha ausência. Aquilo me deu forças para continuar meu processo interno. Nos dias seguintes, escolhi uma roupa bonita, discreta, mas elegante. Arrumei o cabelo. Usei um batom que fazia tempo que não tirava da gaveta. Pela primeira vez em muito tempo, eu não me preparei para agradar Mauro. Eu me preparei para mim. No dia da homenagem, Mauro nos esperava na sala, vestido impecavelmente. Quando me viu, olhou de cima a baixo. Essa roupa está um pouco chamativa, não acha? Não acho. E mesmo se estivesse, não é da sua conta. Ele me encarou por alguns segundos, surpreso. Mas não respondeu. Apenas pegou as chaves e saiu. No carro, o silêncio foi tenso. Rodrigo falava animado, mas entre mim e Mauro havia um abismo. Chegamos ao evento e nos sentamos lado a lado. Quando o nome de Rodrigo foi chamado, eu bati palmas com orgulho. Ele subiu ao palco com um sorriso enorme. E então o inesperado aconteceu. O professor pediu para que os pais se aproximassem para uma breve fala sobre seus filhos. Mauro levantou imediatamente. Caminhou até o palco com aquela pose ensaiada. Pegou o microfone e, em meio a elogios ao Rodrigo, disparou. Cuidar dele sozinho foi o maior desafio da minha vida, mas também o mais gratificante. Ser pai solteiro nunca foi fácil. Eu congelei. Olhei ao redor e vi olhares confusos, alguns chocados, outros comovidos com aquela mentira. Meu coração disparou. Rodrigo me olhou do palco, visivelmente desconfortável. Eu quis desaparecer, mas não. Dessa vez, não seria apagada. Me levantei. Com passos firmes, caminhei até o palco e pedi o microfone ao professor. Mauro tentou impedir, mas não teve coragem de se expor ali. Respirei fundo, minha voz tremia, mas falei. Gostaria de fazer uma correção. Meu filho tem mãe, sim. Eu estive ao lado dele todos os dias. Em todas as noites sem dormir, em cada tarefa escolar, em cada consulta médica. Só não estive nas fotos, porque o pai dele sempre achou que eu atrapalhava em sua imagem pública. Mas hoje, estou aqui. E vou continuar estando. Um silêncio tomou o auditório. Então, os aplausos começaram. Rodrigo sorriu com lágrimas nos olhos. Mauro, sem chão, deixou o palco e se sentou, encolhido. Naquela noite, voltamos em silêncio. Mas a sensação era outra. Pela primeira vez, eu não tinha vergonha. Eu tinha orgulho. Não de Mauro. De mim. Ao chegar em casa, deixei um envelope na sala com os papéis do divórcio. Sem bilhetes, sem avisos. Só os papéis. Eu não devia mais explicações. Semanas depois, me mudei. Aluguei um apartamento simples, mas só meu. Comecei a trabalhar num projeto antigo de dar aulas de reforço escolar. Rodrigo vinha me visitar aos finais de semana. E em um deles, me abraçou e disse: "Sabe, mãe, naquela noite, quando você subiu no palco, eu percebi. Você é a mulher mais corajosa que eu conheço." Hoje, Mauro tenta se reconectar com o filho, mas não é fácil. Rodrigo cresceu vendo a verdade, mesmo quando a mentira parecia mais atraente. E eu?
Eu sigo em paz. Vivi tempo demais como figurante. Hoje, sou protagonista. Não de um palco, mas da minha própria vida. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobriu um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!